Operação integrada da Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita Federal desarticula esquema que desviava recursos da saúde no Amazonas. 15 pessoas foram presas. Entre os bens apreendidos estão carros de luxo e até helicóptero e avião. Após críticas de usuários, Terminal 2 da Cachoeirinha volta a ser ponto de integração do transporte coletivo. Eleições 2016, série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus, destaca hoje as propostas do candidato José Ricardo. E ainda nesta edição, com 93 mil eleitores a mais que em 2014, segurança durante as eleições deste ano será mais reforçada na capital e também no interior. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta terça-feira, dia 20 de setembro, que já está no ar. Boa noite. A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal, deflagrou na manhã de hoje a Operação Maus Caminhos. O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa acusada de desviar mais de 100 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde. 15 pessoas foram presas e vários bens, como carros de luxo, foram apreendidos. As investigações iniciaram em 2015, quando a CGU, a Controladoria Geral da União, identificou uma concentração nada comum de repasses de recursos do Fundo Estadual de Saúde para uma organização social sem fins lucrativos. Chamado de Instituto Novos Caminhos, a organização recebeu mais de 220 milhões de reais entre os anos de 2014 e 2015 para administrar 2 unidades de pronto atendimento 24 horas, uma em Manaus e outra no município de Tabatinga, além de um centro de reabilitação em dependência química no município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana. Foram expedidos 13 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária, 3 conduções coercitivas e 41 mandados de busca e apreensão. Desse total, 34 mandados de busca e 15 de prisão foram cumpridos em Manaus. Uma delas foi neste condomínio de luxo, na zona centro-sul. Mas as medidas também foram realizadas em Itacoatiara, Tabatinga, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e São Paulo. Essa medida hoje foi autorizada pela Justiça Federal, com acompanhamento do Ministério Público Federal. Vai ser muito importante para que possa ter uma reestruturação aí nesses controles, desses recursos aí importantes para toda a população do estado do Amazonas. A Polícia Federal não confirmou se entre os presos estão parentes de políticos amazonenses. Apenas garantiu que não há investigados com foro privilegiado. Não há pessoa com foro privilegiado, tá? Investigado nesse inquérito. Isto não quer dizer que não possa sair dos fatos que estão sendo apurados, das informações que virão para os autos até agora, que surjam aí pessoas com prerrogativa, algum tipo de prerrogativa para investigação criminal, tá? Vamos lá, político detentor de cargo público tem foro privilegiado, então não tem nenhum político sendo investigado neste inquérito atual. As investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apontam que o Instituto Novos Caminhos só contratava empresas vinculadas ao mesmo grupo econômico. Em 2 anos, eles teriam desviado mais de 110 milhões de reais de recursos da saúde só com serviços não prestados ou superfaturados. O que acontece é que esse instituto ele fazia gestão de recursos e utilizava essas 3 empresas, a Salvari, a Cimeia e a Total Saúde, para prestação dos serviços de saúde para o Estado. Então, detectou-se que eles formavam o mesmo grupo, ou seja, uma funcionária de uma dessas empresas, da empresa Salvari, ela assume o cargo de presidente do Instituto Novos Caminhos. Então, ao mesmo tempo que ela faz a gestão, ela contrata ela mesma. Ela mesma eu digo porque também ela é sócia em uma segunda empresa do grupo, que é a Total Saúde e a Cimeia. Então ela é sócia da Total Saúde e como se ela fosse presidente e contratasse ela mesma.
A Justiça Federal do Amazonas ainda expediu 24 mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas, que somadas chegam a aproximadamente 30 milhões de reais, e 31 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis, que valem aproximadamente 50 milhões de reais. Carros de luxo foram apreendidos e lotaram o pátio da Superintendência da Polícia Federal em Manaus, e até aeronaves estão à disposição da Justiça. Recursos que fizeram tão falta à sociedade, né? Pessoas morrendo, a gente vê no João Lúcio em greve porque não tem soro, porque não tem agulha, e de repente a pessoa se locupleta, compra carros de luxo, jatos, e tem uma vida na babesca com recursos que eram para estar servindo a população. De acordo com a Receita Federal, além dos desvios de recursos, a organização criminosa ainda teria sonegado impostos, cujo montante pode passar dos 120 milhões de reais. Havia sonegação porque, primeiro, esse instituto ele se valia como se fosse uma entidade isenta, né, de imposto de renda e condição social. E essa atitude, essa forma dele trabalhar é bastante irregular, né? Além disso, as empresas que prestavam esse serviço, né, ligadas ao Instituto, elas mantinham as pessoas que trabalhavam efetivamente, grande parte delas, como sócias, a valores irrisórios. Então, o valor que ela pagava para essas pessoas, ela dizia que era uma participação de lucros, quando na verdade eram salários, né? Então, com isso, ela não pagava a contribuição previdenciária, nem a parte patronal, nem retiro dos funcionários, bem como as situações de incidência do imposto de renda. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, peculato, fraude licitatória e lavagem de dinheiro. E a Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal no Amazonas e determinou que o Estado adote as medidas necessárias para garantir o funcionamento das 3 unidades de saúde até então administradas pelo grupo desarticulado na Operação Maus Caminhos. Por meio de nota, o governo do Amazonas informou que vai solicitar à Polícia Federal, por meio da Controladoria Geral do Estado, acesso às investigações sobre o Instituto Novos Caminhos, alvo da operação. Ainda segundo a Secretaria de Comunicação, o governo determinou que a Secretaria de Estado da Saúde inicie imediatamente o acompanhamento direto da gestão dessas unidades de saúde atendidas pelo Instituto. Além disso, um grupo gestor será formado para garantir que os atendimentos à população não sejam prejudicados. O governo determinou ainda a revisão imediata do contrato com o Instituto Novos Caminhos, a exemplo da revisão dos demais contratos da rede de saúde que vem sendo realizada pelo Estado. E o Ministério Público Federal no Amazonas denunciou à Justiça Federal 4 cidadãos russos que há 2 meses foram presos em Manaus, acusados de usar o Brasil como rota de movimentação de valores em dinheiro de forma clandestina e ilegal. Segundo a denúncia, o grupo atuou no período de dezembro de 2015 a julho deste ano, de forma organizada e planejada, viajando periodicamente à Venezuela para comprar no câmbio negro milhões de bolívares venezuelanos, para levá-los à Europa sem a devida declaração na Receita Federal brasileira. Com eles foram apreendidos em moeda estrangeira o equivalente a mais de 7 milhões de reais. Os 4 foram denunciados pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na manhã de hoje na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da capital. O acidente deixou o trânsito congestionado. O acidente que ocorreu na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, parou o trânsito nas primeiras horas da manhã. Na pista, o capacete estava ao lado do corpo do motociclista identificado como Josemi Ferreira Ramos, de 35 anos, que morreu na hora. Ele teria se desequilibrado ao ser atingido por um carro e, em seguida, batido na traseira de outro veículo. Josemi caiu e foi atropelado por um ônibus articulado do transporte coletivo que esmagou parte do corpo.
Agentes do Manaus Trans foram acionados para auxiliar o tráfego. O condutor do carro que atingiu o motociclista fugiu do local, mas a placa do veículo que ele dirigia foi identificada. O IML chegou para remover o corpo mais de 1 hora depois do acidente. Após transformar o T2 em estação de conexão e a mudança ter gerado muitas críticas de usuários que passaram a ter que pagar nova passagem ao fazer a troca de ônibus no novo espaço, a Prefeitura de Manaus voltou atrás e anunciou o retorno do terminal de integração. Agora, 2 catracas como essas controlam a entrada de passageiros no terminal de integração da Cachoeirinha. Com o retorno do formato antigo, o usuário não paga mais passagem ao fazer a troca de ônibus dentro da estação. O pagamento da passagem só é cobrado de quem entra na estação a pé, como já acontece nos outros terminais de integração espalhados pela cidade. A entrada no T2 pode ser feita com dinheiro ou com cartão Passa Fácil. Houve uma reclamação muito grande, um clamor social pedindo o retorno da integração física, e a gente teve que levar isso em consideração. E a gente teve que trabalhar para que isso acontecesse e a gente conseguisse caminhar, né, procurando evoluir no sistema de transporte. Prejuízo não existe pelo fato da gente fazer a integração temporal. Mas é bom a gente ressaltar que essa nova dinâmica, esse novo conceito de estação de conexão e do uso cada vez maior da bilhetagem eletrônica, ela é uma tendência nacional. A mudança começou a valer nesse domingo. Com o retorno da integração temporal, as linhas de ônibus que passavam por fora da estação foram mais uma vez remanejados para dentro do terminal, o que para muita gente vai facilitar o embarque. No sistema novo, né? Aí depois você voltou para as 2, ficou melhor. A obra ficou boa. Agora que tem integração é bem melhor, sim. Porque, por exemplo, eu tava com problema na carteirinha e ia ter que pagar 2 ônibus, que era R$6. Aí eu vim pra cá e agora só paguei 1. Agora facilitou não só pra mim, mas pra maioria das pessoas que vêm aqui pro terminal da Cachoeirinha. Desde que foi inaugurada, a estação de conexão C2 vinha gerando polêmica entre os usuários do transporte coletivo de Manaus. A principal delas era em relação ao pagamento da segunda passagem e a segurança do local. Um motorista de ônibus foi baleado durante um assalto na noite de ontem no terminal das linhas 611 e 614, localizado no conjunto Atílio Andreasa, na zona sul de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, 2 suspeitos invadiram o local e renderam 2 funcionárias. Ao perceber a movimentação suspeita, o motorista Antônio Fernando Mota Cruz, de 48 anos, tentou fechar a porta do coletivo, mas acabou atingido por um tiro no braço esquerdo. Ele foi encaminhado ao Hospital João Lúcio. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em área isolada. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto e possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 30 graus. Mesma previsão para Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Urucará, a previsão também é de tempo encoberto e chuva fraca. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Eleições 2016, dando sequência à série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus, você acompanha hoje a história política e as propostas do candidato José Ricardo, da coligação Compromisso com o Povo. José Ricardo tem 52 anos. É natural do município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, mas veio para Manaus ainda na infância. Bacharel em Ciências Econômicas e Direito e pós-graduado em Gerência Financeira, Empresarial e Metodologia, o candidato iniciou a carreira política em 1995, filiando-se ao Partido dos Trabalhadores.
Após várias disputas, foi eleito vereador de Manaus pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008. Em 2010, José Ricardo se elegeu deputado estadual com mais de 38 mil votos. Atualmente, está no segundo mandato após a reeleição em 2014. A gente participa ativamente das questões, dos debates que interessam a população. E essa experiência toda, aliada também a esse debate com os vários segmentos da sociedade em relação a propostas que sempre defendemos para melhorar os serviços essenciais direcionados para a população, nos faz também estar preparados, até porque a minha formação na área de economia fez com que a gente sempre discutisse a questão orçamentária, os projetos, as viabilidades, as possibilidades de você realizar investimentos e melhorar os serviços. Então, tudo isso, com certeza, nos habilita para enfrentar a eleição. Se eleito, José Ricardo destaca os principais desafios que o prefeito de Manaus precisa superar. Olha só, Manaus é uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade que não para de crescer, é a 7ª maior cidade em termos de população, a nível de Brasil. Então são muitos desafios. E a gente vê ao longo desses últimos anos governantes que acabaram não realizando investimentos de infraestrutura fundamentais. Por exemplo, a mobilidade urbana. Então você tem um problema sério da mobilidade na questão do sistema viário de trânsito. Quer dizer, o crescimento de número de veículos é algo extraordinário nos últimos anos e você não teve as intervenções para melhorar as vias de escoamento, muitos congestionamentos, as pessoas perdem muito tempo no ônibus, no carro, no trânsito. E depois temos que pensar no investimento maior, que nesse caso, a partir de especialistas que nós debatemos já nos vários encontros sobre mobilidade, o VLT. Entre as propostas defendidas no plano de governo estão a criação e implementação da Secretaria Municipal de Habitação e Questão Fundiária e a elaboração e implementação do Plano Municipal de Habitação e de Interesse Social. E a outra é o saneamento básico. Não dá para a gente falar em saúde, melhorias da saúde, enquanto estiver faltando água para 1/3 da população da cidade de Manaus e quando não há tratamento de esgoto. Então, só por esses itens, você já tem, portanto, prioridades a serem colocadas. E é claro, a gente tem que dar uma atenção maior na área da saúde, que hoje você tem apenas metade da cidade com atendimento básico, então as pessoas correm para lá e para cá, tentando conseguir um atendimento com um médico, um clínico geral, um pediatra. E na área da educação, que nós temos ainda deficiências enormes relacionadas à infraestrutura das escolas. Então, temos um panorama aí de desafios e que a gente tem respostas, projetos, propostas para resolver. José Ricardo, do PT, concorre pela primeira vez à Prefeitura de Manaus e tem como candidato a vice-prefeito o militante Ian Evanovic, do PCdoB. Unidos, formaram a coligação Compromisso com o Povo. Amanhã você acompanha a entrevista com o candidato à reeleição Arthur Neto, da coligação Somos Uma Só Manaus. O Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apresentaram esta tarde os detalhes da Operação Eleições 2016, que vai reforçar as ações de segurança na capital e em municípios do interior. O plano de ações de segurança para as eleições será executado de forma integrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e mais 25 instituições envolvidas. A Operação Eleições 2016, validada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, visa coibir crimes eleitorais durante a votação. As ações vão abranger as 13 zonas eleitorais em Manaus e mais os 61 municípios do interior do estado. Os detalhes da operação foram definidos hoje em uma reunião no Centro de Comando e Controle. O nosso planejamento ele prevê a atuação integrada de todos os órgãos, tanto da esfera estadual, federal e municipal. Do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que vai poder o monitoramento por câmeras e que vai poder nos dar aí, com certeza, uma segurança maior. Também estarão sendo efetivadas ações para que haja aí o combate
a hackers ou o impedimento de invasão do sistema. Isso está a cargo tanto das Forças Armadas, que têm missões específicas nesse sentido, quanto também no governo do Estado por parte da Prodan, que é quem em nível estadual faz essa defesa. A Operação Eleições 2016 começa a ser executada no dia 22 de setembro e vai até o dia 30 de outubro, atendendo o primeiro e o segundo turno eleitoral. As tropas da Polícia Militar e Civil devem reforçar o efetivo nos municípios já esta semana. Esse preparativo todo, junto à Secretaria de Segurança, tem demonstrado que tudo leva a crer que a segurança pública vai correr da forma mais tranquila possível. É impossível de que haja qualquer tipo de invasão nas urnas eletrônicas que venham afetar o resultado, o resultado da própria urna. Do último pleito eleitoral de 2014 para cá, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas registrou um aumento de 93 mil eleitores em todo o estado. Por conta disso, o reforço na segurança também vai aumentar. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/BandAmazonas e vá no link vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você acompanha as notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.